Você já se sentiu diante de uma porta fechada, achando que todas as oportunidades tinham acabado para você? Já olhou para a vida e pensou: não tem mais jeito. O que eu sonhava ficou para trás? Hoje, vou te contar uma história sobre recomeço, coragem e o poder de uma nova chance, inspirada em São Pedro, aquele que negou, caiu, mas foi escolhido para abrir as portas da esperança para todos nós. Lucas era um homem simples, filho de agricultores, criado com valores de honestidade e trabalho duro. Desde pequeno, ajudava os pais na roça, sonhando em estudar, ter uma profissão, dar uma vida melhor para a família, mas a seca levou à plantação. O dinheiro ficou curto, e Lucas precisou abandonar os estudos para ajudar em casa. O tempo passou, e Lucas se tornou um adulto responsável. Casou-se com Ana e teve 2 filhos. A vida era digna, mas ele carregava no peito a sensação de que seus sonhos tinham ficado para trás. Quando a fábrica onde trabalhava fechou, o desemprego bateu à porta. Lucas, tendo tudo, procurou emprego em outras cidades. Fez bicos, vendeu doces na rua, mas nada parecia dar certo. Cada não era como mais uma porta batendo em seu rosto. Numa noite especialmente difícil, Lucas saiu para caminhar, e ao passar pela igreja, sentiu um impulso de entrar. Diante do altar, ajoelhou-se, e sem conseguir dizer uma palavra, chorou. Ali, lembrou-se de São Pedro, o apóstolo que também conheceu o fracasso, mas que pela misericórdia de Jesus, recebeu a chave para abrir portas, para si e para o mundo. São Pedro, eu não sei mais o que fazer, me sinto perdido, sem rumo, sem força. Se existe uma porta para mim, me mostra. Se existe um caminho, me guia. Não deixa minha família perder a esperança. Naquela noite, Lucas voltou para casa com um coração um pouco mais leve. Ana o abraçou e disse: Deus não fecha uma porta sem abrir outra, meu amor. Vamos confiar. Os dias seguintes foram de espera e oração. Lucas passou a frequentar a igreja, ajudava nos mutirões, fazia parte do grupo de oração. Conheceu pessoas novas, ouviu testemunhos de quem também tinha passado por portas fechadas e encontrado um novo caminho. Aos poucos, a fé foi renovando a esperança. Então, numa manhã de domingo, enquanto ajudava a limpar o salão paroquial, o padre João o chamou. Lucas, preciso de alguém de confiança para cuidar da manutenção da igreja. Não é muito, mas é um começo. Lucas aceitou de imediato. O salário era pequeno, mas o trabalho trouxe dignidade, rotina e principalmente a sensação de ser útil. E assim começa a nossa história. Um homem diante de portas fechadas, mas com fé e coragem para não desistir. Nos próximos capítulos, veremos como Lucas enfrentou os desafios, as dúvidas e as pequenas vitórias que prepararam o caminho para milagres maiores. O novo trabalho na igreja trouxe esperança, mas não apagou de uma vez as marcas das portas fechadas. O salário era modesto, e as contas continuavam a se acumular. Lucas fazia cada tarefa com zelo, varria o pátio, cuidava do jardim, consertava torneiras, ajudava nas missas. Ele se sentia útil, mas ainda carregava a angústia de não conseguir dar à família tudo que sonhava. Ana era o esteio da casa, preparava refeições simples, costurava roupas para os filhos, e toda noite rezava com Lucas, diante da pequena imagem de São Pedro. São Pedro, não nos abandone. Ajuda o Lucas a encontrar o caminho. Mostra-nos a porta que Deus preparou para nós. As crianças percebiam a tensão, mas sentiam um clima de esperança que começava a brotar. A rotina de Lucas era puxada. Durante o dia trabalhava na igreja, à noite, estudava para o curso de eletricista. No início, sentiu-se deslocado entre colegas mais jovens. A matéria era difícil, os olhos pesavam de sono, e a insegurança batia forte. Será que ainda sou capaz de aprender algo novo? Pensava, enquanto tentava decorar fórmulas e esquemas. Em muitos momentos pensou em desistir. Mas Ana sempre insistia. Você é capaz, Lucas. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. O padre João incentivava Lucas, oferecendo palavras de apoio e às vezes até um lanche, para que ele não estudasse de estômago vazio. A vida é feita de portas, Lucas. Algumas se abrem fácil,
outras exigem paciência e fé. O importante é não parar de bater. Essas palavras ecoavam na mente de Lucas, nos momentos de desânimo. Na igreja, Lucas começou a se aproximar de outros trabalhadores e paroquianos. Ouviu histórias de superação, de milagres discretos, de pessoas que também tinham enfrentado portas fechadas, mas encontraram novas oportunidades. Essas conversas acendiam uma centelha de esperança, mas também mostravam que o caminho era longo. Certo dia, Lucas foi chamado para ajudar em uma pequena reforma na casa paroquial. Era um serviço extra, pago à parte, e ele aceitou com gratidão. O dinheiro ajudou a comprar um pouco mais de comida para casa e um presente simples para Ana, que não ganhava nada há tempos. Pequenas alegrias começaram a surgir. Um jantar, em família, uma risada das crianças, um domingo de sol no parque. Ainda assim, o medo do futuro não desaparecia. No curso, as dificuldades aumentaram. Uma avaliação importante se aproximava, e Lucas sentiu o peso da responsabilidade. Se não fosse aprovado, perderia a chance de conseguir um emprego melhor. As noites ficaram mais longas, o sono mais leve, e a ansiedade mais presente. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrou-se da imagem de São Pedro, das palavras do Padre João e do olhar confiante de Ana. Aos poucos, Lucas começou a perceber pequenas mudanças em si mesmo. Ficou mais paciente, mais disposto a ouvir, mais aberto a pedir ajuda, passou a rezar, não só por si, mas também pelos colegas do curso, pelos outros trabalhadores da igreja, pelos vizinhos que também enfrentavam dificuldades. Sentiu-se parte de uma corrente de fé, onde cada um carregava um pedaço da cruz do outro. Mesmo assim, as portas grandes ainda pareciam distantes. O dinheiro era curto, as oportunidades escassas, e o medo, de mais uma decepção, rondava o coração de Lucas. Mas ao contrário de antes, ele não se sentia mais sozinho. A fé, a família e a comunidade eram agora seus companheiros de jornada. E, assim, entre pequenas vitórias e grandes incertezas, Lucas seguia caminhando. O futuro ainda era um mistério, mas a cada dia ele aprendia que, antes de abrir uma grande porta, Deus prepara o coração para atravessá-la. O tempo foi passando, e Lucas sentia que estava mudando por dentro. O curso de eletricista se aproximava do final, e a avaliação decisiva estava chegando. Em casa, as contas continuavam apertadas, mas a família estava mais unida do que nunca. Ana, sempre ao lado do marido, preparava o ambiente para que ele pudesse estudar, e as crianças faziam silêncio para não atrapalhar. O clima era de esperança, mas também de tensão. Todos sabiam que aquela prova era uma das últimas chances de Lucas mudar o destino da família. Na véspera da prova, Lucas sentiu uma ansiedade enorme. O medo do fracasso batia forte, e ele se lembrava de cada não que já tinha recebido na vida. Sentou-se à mesa, olhando para os livros e apostilas, mas as palavras pareciam embaralhadas. Ana percebeu o nervosismo do marido e sentou-se ao seu lado. Vamos rezar juntos, sugeriu. Eles se deram as mãos, as crianças se juntaram, e diante da imagem de São Pedro, fizeram uma oração simples, mas cheia de fé. Senhor, se esta é a porta que o Senhor preparou para mim, me dá coragem, clareza e força. Se não for, me mostra o caminho. Certo. Lucas dormiu pouco naquela noite, mas acordou com uma paz diferente. No caminho para a prova, o céu estava nublado, mas ele sentia um sol discreto brilhando por dentro. Chegou cedo, sentou-se na sala, respirou fundo e, antes de começar, fechou os olhos por um instante. São Pedro, me ajuda a não desistir, me dá sabedoria e calma. A prova foi difícil. Lucas errou algumas questões, mas acertou outras com confiança. Ao sair da sala, sentiu-se esgotado, mas também aliviado por ter dado o melhor de si. Voltou para casa com o coração apertado, mas decidido a confiar no tempo de Deus. Os dias seguintes foram de espera e incerteza. Lucas tentava se ocupar com o trabalho na igreja e com pequenos serviços que surgiam, mas a ansiedade era constante. Ana fazia de tudo para manter o ânimo da família, preparando refeições especiais, contando histórias de superação e lembrando sempre: Deus nunca abandona quem confia. Durante esse período,
Lucas viveu um processo profundo de autoconhecimento. Passou a refletir sobre tudo o que havia vivido até ali. As portas fechadas, os sonhos adiados, as quedas e os recomeços. Lembrou-se das palavras do Padre João. A vida é feita de portas, algumas se abrem fácil, outras exigem paciência e fé. O importante é não parar de bater. Lucas percebeu que mais do que uma oportunidade profissional, o que estava em jogo era sua confiança em Deus e em si mesmo. Numa noite especialmente difícil, Lucas saiu para caminhar e, sem perceber, foi parar novamente na igreja. O templo estava vazio, iluminado apenas pela luz suave das velas. Ele se ajoelhou diante do altar e, em silêncio, derramou o coração. Não pediu nada específico, menos apenas agradeceu por tudo que já tinha recebido e entregou ao Senhor seus medos e esperanças. Ali, sozinho, Lucas sentiu uma presença suave, como se alguém estivesse ao seu lado. Lembrou-se da história de São Pedro, que também teve medo, que também vacilou, mas que foi escolhido por Jesus para ser pedra fundamental da igreja. Se até Pedro caiu e se reergueu, por que eu não posso tentar de novo? Pensou. Uma paz profunda invadiu seu peito, e ele sentiu que, independentemente do resultado da prova, Deus estava com ele. No dia seguinte, Lucas recebeu a notícia. Foi aprovado. A alegria tomou conta da casa. Ana chorou de emoção. As crianças pularam de alegria, e Lucas, de joelhos, agradeceu a Deus e a São Pedro. O Padre João fez questão de anunciar a conquista na missa de domingo, e toda a comunidade celebrou. Lucas sentiu que finalmente uma porta havia se aberto, menos mais do que isso, sentiu-se transformado por dentro. A aprovação no curso trouxe novas oportunidades. Lucas foi chamado para uma entrevista em uma empresa local. O emprego era simples, mas digno, e ele foi contratado. A família, antes marcada pela preocupação, agora era cheia de risos, projetos e esperança. Mas Lucas sabia que a verdadeira porta aberta era do seu coração. Ele havia aprendido a confiar, perseverar, a não desistir diante dos obstáculos. Nesse momento de virada, Lucas decidiu fazer uma oração especial de agradecimento. Reuniu a família e alguns amigos próximos na igreja. E diante da imagem de São Pedro, rezou: Senhor, obrigado por cada porta fechada, por cada não que me ensinou a esperar, por cada queda que me fez levantar mais forte. Obrigado pela minha família, pelo apoio dos amigos, pela fé que nunca me deixou desistir. São Pedro, intercede por todos que, como eu, precisam de uma nova chance. Que nunca nos falte coragem para bater, humildade para esperar e gratidão para reconhecer cada porta que se abre. Amém. A oração de Lucas tocou profundamente todos que estavam presentes. Muitos choraram, outros se sentiram inspirados a recomeçar, a buscar novas oportunidades, a não desistir diante das dificuldades. O Padre João, emocionado, lembrou a comunidade: quando Deus fecha uma porta, Ele está preparando uma janela de milagre. Não percam a fé. A partir daquele dia, Lucas passou a ser procurado por pessoas da comunidade que também enfrentavam dificuldades. Ele escutava, aconselhava, rezava junto e sempre dizia: não sou eu, é Deus que abre as portas. A nossa parte é não desistir. Mas a vida, como sempre, ainda reservava desafios. O emprego novo trouxe novas responsabilidades, e com elas, novos medos. Lucas teve que aprender a lidar com chefes exigentes, prazos apertados e situações inesperadas. Em alguns momentos sentiu vontade de desistir do voltar para o conforto do trabalho na igreja. Mas toda vez que pensava em recuar, lembrou a VC da oração diante do altar, da força que sentiu naquele momento, e seguia em frente. A experiência de Lucas também fortaleceu a fé da família. Ana, inspirada pelo marido, começou a ajudar mais ativamente na igreja, organizando grupos de oração para mulheres que enfrentavam dificuldades semelhantes. As crianças passaram a participar das atividades da paróquia, aprendendo desde cedo o valor da perseverança e da fé. A história de Lucas se espalhou pela comunidade, e muitos passaram a pedir a intercessão de São Pedro nos momentos de dificuldade. O Padre João,
ao ver a transformação de Lucas e de tantos outros. Dizia nas homilias: quando Deus fecha uma porta, Ele está preparando uma janela de milagre. Não percam a fé. Lucas aprendeu que a verdadeira oportunidade não estava apenas no emprego novo, mas na capacidade de recomeçar, de confiar, de não desistir diante dos obstáculos. Ele entendeu que cada porta fechada era na verdade um convite para crescer, amadurecer e se aproximar ainda mais de Deus. E assim, entre desafios e conquistas, Lucas seguia sua caminhada. Sabia que novas portas se abririam, outras se fechariam, mas estava preparado para enfrentar o que viesse, sempre com fé, coragem e gratidão. Se essa parte tocou seu coração, escreva nos comentários. São Pedro fortalece minha esperança, e compartilhe com quem precisa de coragem para seguir tentando. No próximo capítulo, veremos como as pequenas sementes de fé e esforço podem, aos poucos, transformar toda uma vida e inspirar uma comunidade inteira. A notícia da aprovação de Lucas no curso e do novo emprego se espalhou rapidamente pela comunidade. Para muitos, foi um sinal de que a fé e a perseverança realmente trazem frutos. Mas, para Lucas e sua família, era mais do que uma conquista material. Era a confirmação de que Deus nunca abandona quem confia e faz a sua parte. O início no novo emprego não foi fácil. Lucas Andrew, como auxiliar de eletricista em uma empresa local, onde a maioria dos colegas era mais jovem e já tinha experiência. Nos primeiros dias, sentiu-se deslocado, inseguro diante das ferramentas e dos procedimentos modernos. O chefe, seu Roberto, era exigente e pouco dado a elogios. Bastava um pequeno erro para ouvir uma bronca. Lucas voltava para casa cansado, por vezes frustrado, mas nunca sem esperança. Ana, sempre atenta, percebia o cansaço do marido e fazia questão de preparar jantares especiais, mesmo com poucos ingredientes. As crianças orgulhosas do pai desenhavam portas abertas e colavam na geladeira, como lembretes de que cada dia era uma nova chance. E todas as noites, a família se reunia para rezar, agradecendo pelo trabalho, pela saúde e pela coragem de não desistir. Com o tempo, Lucas foi aprendendo os detalhes do serviço, observava os colegas, fazia perguntas, não tinha vergonha de admitir quando não sabia algo. Aos poucos, conquistou a confiança da equipe, principalmente do chefe, seu Roberto, que no início parecia distante. Passou a pedir conselhos a Lucas sobre questões familiares e até o convidou para um café após o expediente. A relação de respeito foi crescendo. E Lucas percebeu que muitas vezes as portas mais importantes são as que abrimos no coração das pessoas. O exemplo de Lucas começou a inspirar outros moradores da comunidade. Gente que antes só via dificuldades, passou a buscar cursos, a tentar novas profissões e a acreditar que era possível recomeçar. O padre João, atento a esse movimento, criou um grupo de apoio para desempregados, oferecendo oficinas, palestras e principalmente um espaço de escuta e oração. Lucas foi convidado a dar seu testemunho e, emocionado, contou como a fé e a perseverança abriram portas que ele nem imaginava existir. O grupo cresceu e logo outras paróquias da região começaram a replicar a ideia. Pessoas de diferentes idades e histórias passaram a se reunir, partilhando sonhos, medos e conquistas. Muitos encontraram empregos, outros abriram pequenos negócios e todos aprenderam que juntos eram mais fortes. Lucas, agora visto como referência, fazia questão de ajudar cada um, indicando vagas, ensinando o que sabia de elétrica, incentivando a nunca desistir. Com um salário estável, Lucas e Ana conseguiram aos poucos quitar as dívidas e melhorar a casa. Compraram uma geladeira nova, reformaram o telhado e pela primeira vez em anos, puderam planejar uma pequena viagem em família. Mas o maior presente foi ver a transformação dos filhos, mais confiantes, estudiosos, cheios de sonhos. Lucas, grato por tudo que havia recebido, decidiu retribuir. Passou a oferecer serviços gratuitos para idosos e famílias em situação difícil. Consertava instalações elétricas, instalava lâmpadas, fazia pequenas reformas, tudo sem cobrar um centavo. O que Deus me deu de graça, eu também quero
repartir, dizia sempre. Essa atitude contagiou outros colegas de trabalho e logo nasceu o Mutirão da Esperança, um grupo de voluntários que aos fins de semana ajudava a melhorar as casas da comunidade. O grupo cresceu tanto que ganhou destaque na imprensa local, atraindo doações e apoio de empresas. O bairro, antes marcado pelo desemprego e pela tristeza, agora era conhecido como o lugar das portas abertas. Apesar das conquistas, Lucas nunca deixou de enfrentar desafios. Houve momentos em que o trabalho apertou, a saúde fraquejou, ou as contas voltaram a preocupar. Desses momentos, Lucas foi chamado para liderar uma equipe em uma grande obra. Era uma oportunidade de crescimento, mas também um teste de humildade. No novo cargo, precisou aprender a lidar com conflitos, a tomar decisões difíceis e, sobretudo, a manter a fé diante das pressões. Em uma ocasião, um acidente de trabalho quase custou a vida de um colega. Lucas sentiu o peso da responsabilidade e, naquela noite, voltou à igreja para buscar forças. Diante da imagem de São Pedro rezou: Senhor, não me deixe esquecer de onde vim, que eu nunca perca a humildade, que eu saiba reconhecer meus limites e pedir ajuda quando preciso. São Pedro, intercede por mim, para que eu seja justo, generoso e fiel aos valores que me trouxeram até aqui. A oração trouxe paz ao coração de Lucas, e no dia seguinte, ele reuniu a equipe, pediu desculpas pelos erros e propôs melhorias na segurança do trabalho. O gesto foi reconhecido por todos, e a equipe saiu ainda mais unida. O sucesso de Lucas também trouxe a oportunidade de reconciliar-se com pessoas do passado. Um antigo amigo José, que havia se afastado após uma discussão, procurou Lucas em busca de ajuda. Estava desempregado, endividado e sem esperança. Lucas o acolheu, ofereceu trabalho e, aos poucos, ajudou a recomeçar. A amizade foi restaurada e José se tornou um dos voluntários mais dedicados do Mutirão da Esperança. Esse episódio ensinou a Lucas que, às vezes, as portas mais difíceis de abrir são as do perdão e da reconciliação. Mas, fé e humildade, até essas portas se escancaram. Em meio a tantas mudanças, Lucas nunca deixou de lado a espiritualidade. Continuava participando das missas, dos grupos de oração e das atividades da paróquia. Em casa, a oração em família era sagrada. Ana, agora também envolvida em projetos sociais, dizia sempre: nossa casa é uma porta aberta para Deus e para quem precisar. As crianças, inspiradas pelos pais, passaram a sonhar alto, queriam estudar, viajar, ajudar outras pessoas. Lucas incentivava cada sonho, lembrando sempre que, com fé, coragem e trabalho, todas as portas podem se abrir. Ao olhar para trás, Lucas via uma estrada cheia de dificuldades, mas também de milagres. Cada porta fechada foi, na verdade, um convite para crescer, amadurecer e confiar ainda mais em Deus. Ele sabia que novos desafios viriam, mas estava preparado para enfrentá-los, sempre com humildade, gratidão e esperança. A comunidade, transformada pelo exemplo de Lucas e de tantos outros, agora era um lugar de oportunidades, solidariedade e fé. O Padre João, em uma homilia especial, resumiu bem o sentimento de todos. Quando abrimos o coração para Deus, Ele nos mostra portas que jamais imaginamos. Que a história de Lucas nos inspire a nunca desistir, a confiar e a ser, também, portas abertas para o próximo. E assim, entre conquistas e desafios, alegrias e provações, Lucas seguia sua caminhada. Sabia que a jornada não terminava ali, mas sentia-se fortalecido para continuar, certo de que, com Deus e São Pedro ao lado, nenhuma porta permaneceria fechada para sempre. Meu filho, minha filha, ao chegar ao final desta história, quero que você olhe para dentro do seu coração. Quantas vezes você já se sentiu como Lucas? Quantas portas já se fecharam diante de você, fazendo parecer que a esperança era só uma lembrança distante? Talvez você já tenha chorado em silêncio, rezado pedindo uma chance, ou até pensado em desistir. Mas se a história de Lucas te tocou, é porque ela é, de alguma forma, a sua história também. Lucas nos ensina que a vida não é feita apenas de grandes conquistas,
mas de pequenos passos de fé, de coragem para tentar de novo, de humildade para pedir ajuda, de gratidão por cada oportunidade, menos, mesmo, as mais simples. Ele descobriu que antes de abrir uma porta no mundo, Deus precisa abrir uma porta dentro de nós. A porta da confiança, da perseverança, da esperança que não morre. A trajetória de Lucas mostra que o verdadeiro milagre não está apenas no emprego conquistado, na dívida paga ou na casa reformada. O milagre está na transformação do coração, na capacidade de recomeçar, de perdoar, de servir e de acreditar que cada não pode ser o início de um novo caminho. Ele aprendeu, com São Pedro, que não existe queda definitiva para quem confia em Deus, que cada fracasso é uma lição, cada dificuldade é uma preparação, e cada porta fechada é na verdade um convite para buscar a chave certa, a fé. A comunidade de Lucas também mudou. Inspirados por sua história, muitos abriram suas próprias portas para a solidariedade, para a partilha, para o acolhimento. O mutirão da esperança, nascido de um gesto simples, transformou ruas, lares e principalmente vidas. Crianças cresceram vendo exemplos de superação, jovens aprenderam que vale a pena lutar, idosos redescobriram o valor da esperança. E Ana, companheira fiel, mostrou que o amor é a força que sustenta qualquer recomeço. Juntos, eles ensinaram aos filhos, e a todos nós, que família é o primeiro lugar onde as portas devem estar sempre abertas. Para o diálogo, para o perdão, para o sonho. Meu filho, minha filha, talvez hoje você esteja diante de uma porta trancada. Pode ser um emprego perdido, um relacionamento rompido, um sonho adiado, uma doença, uma dúvida, um medo. E eu te convido, agora, a fazer como Lucas. Não desista. Reze, confie, bata quantas vezes for preciso. Peça a intercessão de São Pedro, que recebeu de Jesus as chaves do céu e sabe o valor de cada recomeço. Lembre-se, Deus não fecha uma porta sem preparar outra. Às vezes ele demora, porque está preparando o seu coração para atravessar o próximo portal com maturidade, humildade e fé. E quando a porta certa se abrir, você vai entender que cada lágrima, cada espera, cada oração não foram em vão. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança e recomeço. Escreva seu amém nos comentários. E se quiser, conte qual porta você espera ver aberta em sua vida. Sua participação ajuda a espalhar fé, coragem e amor para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar sempre para ouvir novas histórias, fazer orações e fortalecer sua caminhada com Deus. Que São Pedro abençoe sua vida, renove sua esperança e faça florescer oportunidades em seu coração. Que Deus te conceda força, coragem e fé para vencer cada desafio. Com carinho, da vovó Terezinha, até a próxima história.